Olá, minhas riquezas, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, fazendo a representação do município. Como representar o município, tá? No capítulo 3. Nós vamos fazer e identificar algumas... Reconhecer que existem diferentes tipos de representações cartográficas, identificar diferentes funções e utilidades das representações cartográficas, diferenciar as representações bidimensionais das tridimensionais, reconhecer os tipos de visão que podem ser usadas em uma representação cartográfica, observar a paisagem do município onde vive e elaborar registros cartográficos como croquis, plantas e maquetes. A representação de um espaço. Você sabia que os mapas existem há muitos e muitos anos? Já foi encontrado há 4.500 anos atrás o primeiro registro de mapa. Vamos ver nesse vídeo a seguir. Sabias que os mapas surgiram muito antes das grandes navegações dos séculos XV e XVI? Mesmo nas sociedades mais primitivas, o homem sentiu necessidade de localizar recursos, pontos importantes e caminhos especiais. Como essas informações eram importantes para a sua própria sobrevivência, valiam-se dos mais variados meios e formas para documentá-las. Nota-se, assim, que o mapa não é e nunca foi somente um desenho, mas um conjunto de informações visuais. O mapa de Gazua data de 2500 a.C. e tem origem na Mesopotâmia. Ele representava os principais rios da região, especialmente o Eufrates e o território nas proximidades. Trata-se de uma pequena placa feita de barro com representações sulcadas e esculpidas. Na China Imperial, muitos mapas foram produzidos e utilizados por navegadores que documentavam suas viagens e depois entregavam as informações ao seu soberano. Durante a Idade Média Europeia, os mapas eram também uma representação da religiosidade e do poderio da Igreja Católica. Neles, muitas vezes, a cidade de Jerusalém, sagrada para o cristianismo, ocupava o centro do mundo. Os mapas, né, esses registros, existiam antigamente para que as pessoas pudessem se localizar, sair de um lugar para outro, identificar nesse mapa, né, nesse desenho, aonde eles estariam localizados ou para onde eles deveriam ir. Então, já existe há muito tempo, tá? E as pessoas utilizavam para se localizar, para ir de um lugar para outro. Quais são os elementos que formam essa pintura? Muito bem, você vê aí um campo, né? Muitas flores, as pessoas caminhando numa rua, né? 2 pessoas. Você consegue identificar elementos da zona urbana ou da zona rural. Você consegue identificar elementos da zona rural. Isso mesmo, que são muitas vegetações, né? Muitas plantações, e as pessoas andando a pé. Existem também as fotografias. As fotografias hoje em dia são mais reais, né? Os quadros, às vezes, você encontra
como forma de fotografia. Fotografia de um ponto turístico, fotografia de uma cidade vista do alto. Na página 349, você vê uma figura. É a fotografia tirada de uma cidade, né? É a fotografia de uma cidade da forma aérea, né? Da vista aérea. É a área de São Paulo, né? Aí é uma fotografia de São Paulo do ano passado, de 2019. E temos também os croquis. Croquis são desenhos, tá? Que a gente vai fazer a respeito de uma localização, a respeito de uma cidade ou do que você quer desenhar. Isso aí são desenhos que a partir daí se monta um mapa. Os pais de Luquinha estão querendo chegar a algum lugar e esse mapa é que vai localizar, vai indicar qual é o melhor meio deles pegarem o metrô, tá? Para onde eles vão pegar, em qual metrô eles vão pegar, em qual estação irão descer, tá bom? E aí você vai fazer essa análise. Nesse quadro aí que eles estão de frente, é um mapa, um tipo de planta, tá? Como que eles vão chegar nesse lugar? Tem indicações e tem legendas nesse mapa. Legendas são nesse cantinho aí colorido, veja bem se você consegue enxergar. Tem as cores que divide os trajetos, o trem, né? O metrô que eles vão pegar, qual linha que esse trem, que esse metrô vai fazer, tá? É assim que funciona também nas estações de trem e nas rodoviárias, né? Da onde partem os ônibus para os seus bairros. Tá bom? Planta, tá? Como que eles vão chegar nesse lugar? Tem indicações e tem legendas nesse mapa. Legendas são nesse cantinho aí colorido, veja bem se você consegue enxergar. Tem as cores que divide os trajetos, o trem, né? O metrô que eles vão pegar, qual linha que esse trem, que esse metrô vai fazer, tá? É assim que funciona também nas estações de trem e nas rodoviárias, né? Da onde partem os ônibus para os seus bairros, tá bom? Na página 351, nós temos um esqueminha, olha, nós temos um esqueminha sobre cartografias, tá? Um esquema de representação cartográficas, tanto de planta como de mapa, tá? Você vai ver pouco detalhe, muito detalhe, áreas grandes, áreas específicas e menores, o mapa e a planta. Então, você tem aí 4 figuras, tá? Tem a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Em qual dessas imagens percebemos mais detalhe? É na 1, na 2, na 3 ou na 4? Se você percebeu mais detalhes na 4, então você marcou certinho, tá? Detalhes é porque você consegue identificar a posição de alguns objetos, tá? Na letra B, em qual das imagens percebemos menos detalhes? Você só vê nomes, mas detalhes realmente você não consegue ver. Isso mesmo, se você marcou o número 1, está correto. Lembrando que a ciência responsável pela representação gráfica do espaço geográfico por meio de mapas é a cartografia. Bem, você de repente não reparou, né, em muitos lugares, mas... Agora o tema cartografia, como você bem pode ver aí, ó. E como em todo novo conteúdo, novo assunto, eu gosto de iniciar com base conceitual. Estou trabalhando aqui alguns conceitos básicos. Então vamos lá. O que é cartografia? Consegue definir para mim? Dá uma olhada. Cartografia nada mais é do que uma ciência, uma parte da geografia, se você preferir, ligada à produção, à confecção de mapas. E o que são mapas? Vamos lá. Mapa é uma representação plana da superfície terrestre. Galerinha, dá uma olhada nisso que eu tenho aqui em minhas mãos, ó. Eu tenho em minhas mãos um globo terrestre. Isso aqui simula, é uma representação da esfera terrestre. Isso aqui é um mapa negativo. Por que isso aqui não é um mapa? Isso aqui não é plano.
Para que seja mapa, é necessário que seja plano, como você bem viu aí na definição. Isso aqui é uma representação específica da superfície terrestre, chamado de globo terrestre, não é mapa. Para que seja mapa, é necessário que seja plano. Tranquilo? Beleza? Avança comigo. Todo mapa, galera, ele precisa de alguns elementos básicos. E para que servem esses elementos básicos? Para que o mapa seja lido, para que o mapa seja interpretado. Quais são os elementos básicos? Ajuda a listar comigo aqui, ó. Primeiro deles, título, legenda, escala cartográfica, a orientação e também as coordenadas geográficas, além do tipo de projeção. Então esses são basicamente os 6 elementos primordiais que um mapa deve possuir para que ele seja corretamente interpretado. Se o mapa não apresentar um ou outro destes elementos, a leitura pode ficar comprometida. A interpretação do mapa pode ficar comprometida. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o título. Para que serve o título? Repare esse mapa que eu trouxe como exemplo. Ó, tá aqui um mapinha do Brasil e nele aparece um título? Sim, tá lá no alto, ó. Brasil, principais tipos climáticos. O título, portanto, galera, ele vai apresentar qual é o assunto, qual é o tema tratado pelo mapa, beleza? Se não fosse o título, eu teria dificuldades aqui, por exemplo, para descobrir qual o assunto tratado pelo mapa. Além do título, legenda. Esse mapinha do exemplo aí tem legenda? Tem sim, tá aqui, ó. Nesse caso, a legenda está fazendo o quê? Ela está identificando os tipos climáticos representados por cada uma das cores. Então, para que serve a legenda? A legenda ela vai traduzir o significado das cores, como é o caso desse mapa, ou dos símbolos eventualmente presentes no mapinha. Nesse caso aqui aparecem apenas cores, não tem símbolos, mas está lá a legenda. O mapa precisa também de escala. Cadê a escala? Está presente nesse mapa? Está lá, ó. Ali temos uma escala gráfica. Você vai aprender o que é escala gráfica na aula sobre escalas cartográficas. Qual o objetivo da escala em um mapa? A escala ela vai indicar o quê? A proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho real. Ela te permite, por exemplo, quando corretamente lida e interpretada, fazer o cálculo de distâncias em linha reta sobre um mapa. Beleza? Orientação. Cadê a orientação do mapa? Tá ali, ó. Nesse caso temos uma setinha indicando para onde está o norte. Normalmente os mapas apresentam também a rosa dos ventos completa, norte, sul, leste, oeste. Serve para orientar o mapa de acordo com as direções cardeais. Coordenadas geográficas. Lembra lá da latitude e longitude? Tem uma aula sobre isso, depois confira aí na sequência. As coordenadas servem para quê? Para posicionar o mapa, o território representado pelo mapa, na superfície terrestre. Nesse caso aqui, ó, os elementos que permitem a identificação das coordenadas geográficas são a linha do Equador, latitude 0 grau, e aqui ó, o trópico de Capricórnio. Lembra qual que é a latitude do trópico? 23 graus sul, nesse caso, já que é Capricórnio. Capricórnio é sul, trópico de Câncer é norte. Beleza, beleza? E por último, o tipo de projeção que foi usada no mapa. Basicamente, os mapas são produzidos utilizando-se uma destas 3 projeções: projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana, ou azimutal, que é essa última aí, ó. Cada tipo de projeção vai dar origem a um tipo diferente de mapa, com erros e com acertos, como é comum de todo mapinha, certo? Aproveitando que eu aqui já exemplifiquei os tipos de projeções, lembrem-se o seguinte, galera. Volta aí, lembra da definição de mapa? Mapa, obrigatoriamente, é uma representação o quê? Plana. Representação plana de algo que não é plano, de algo que é esférico. Então, obrigatoriamente, todo mapa apresentará o quê? Defeitos, distorções, deformações. Não existe nenhum mapa que seja perfeito, justamente por ser uma representação plana de algo que não é plano, sim quase que esférico, como este globinho aqui. Valeu, meu povo? É isso aí, então. Essa é a aula introdutória sobre cartografia. Não deixe de acompanhar as demais aulas sobre o assunto. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Bem, você de repente não reparou, né, em muitos lugares, mas você sabia que geralmente nos lugares que vamos visitar existe um mapa, tá? Existe uma planta para você se localizar nos museus, né?
nas estações de trem, nas rodoviárias, como a tia falou anteriormente, tá? Nós temos aí na página 352 alguns exemplos de mapas ou plantas que você pode ter visto na sua cidade ou até no seu bairro e nem reparava que era uma planta ou um mapa. Aí nós temos os elementos que fazem parte de um mapa. Na página 354, o Theo vai fazer uma festa de aniversário e convidou alguns amigos, certo? E ele tenta descrever o caminho que as crianças, né, que seus amiguinhos têm que fazer até chegar à sua casa. Você também deve fazer e colocar nesse mapa, o que ele deve colocar nesse mapa. Então, você vai fazer, vai ajudar ele a construir esse mapa, tá? Que está no número 1. Tem algumas dicas aí embaixo, né? Você tem que colocar um título, né? O ponto de referência e a legenda explicando o que é, né? Aquele desenho, aqueles símbolos usados no mapa, certo? Essa aí eu deixo com você. E no número 2, já tá pedindo pra gente observar o mapa que o Theo fez. Olhem bem esse mapa. O Theo fez o mapa. E aí, qual seria o título ideal para esse mapa? Você pode colocar vários títulos. Você pode colocar indo à casa de Theo, o trajeto mais rápido para a casa de Theo. Você dá o título que você desejar, tá? Na letra B, ele está usando pontos de referência? Se sim, você escreva que sim, né? E coloque 2 pontos de referência. O que você achar aí, tá? Pontos de referência, como a tia disse, é igual uma legenda, onde tem alguns símbolos, tá? Tipo padaria, farmácia, igreja. Veja se tem pontos de referência. Se tem, você vai dizer pelo menos 2, tá? Circule a legenda do mapa. Aonde aí no mapa do Theo tem uma legenda, você vai circular. Lembrando que a legenda tem os símbolos, as cores de tudo que significa estar desenhado no mapa. Na página 356, nós temos aí a visão vertical da imagem. Uma visão vertical é a construção de um mapa, quando vemos a parte de cima para baixo. Então, é como se você estivesse lá no alto, no avião. Quem já andou de avião sabe que a vista que nós vimos lá de cima é uma vista vertical, tá? É uma imagem maior, né? Mais extensa, e a gente não consegue ver muitos detalhes nela, né? Você consegue até ver algumas casinhas, alguns carros, algumas pistas, mas conforme vai aumentando, né, de velocidade e a altura, vai ficando muito menor e vai ficando mais restrito essa imagem vai ficando mais complicada de você identificar que bairro, que cidade é. Bem, na primeira imagem você consegue ver o satélite de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Na segunda imagem, o satélite, mas são utilizados para elaborar o mapa da cidade de Boa Vista. Aí já é o mapa, né? E na primeira imagem, lembrando que é uma imagem de satélite e a outra já é o mapa, tá? Para elaborar o mapa. Comparem as duas, representação do município de Boa Vista, e veja quais são as semelhanças e diferenças que você consegue perceber, tá certo? Na atividade da página 357, você tem o trecho do centro de Boa Vista, tá? Essa daí é a imagem de satélite também, lá do ano de 2019, né? Ano passado. Então, você vai fazer a observação. Você vai ter aí o que é, né? O nome do mapa, você vai dar um título, você vai colocar uma legenda e depois você vai ver o mapa. Você tem que analisar essas imagens, dar um título, elaborar uma legenda, né? Que são os pontos de referência. E se alguém for ao fórum de advogado, até a delegacia, como que vai fazer esse caminho? Aí nós temos o fórum
e à delegacia. Então, como que a pessoa vai fazer esse trajeto? Vou deixar com você essa atividade. E na próxima aula nós vamos nos encontrar para fazer a correção dessas páginas, tá? Façam com calma, façam direitinho, assista os vídeos complementares indicando o que é mapa, o que é satélite, o que é fotografia, o que vem ser a cartografia. E aí você vai conseguir fazer as atividades. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! No fim de semana passado, fomos visitar meus tios que moram no campo. Que viagem linda! É mesmo, foi maravilhosa. Meu pai dirigiu o caminho todo. A sua mãe não dirigiu? Não, ela era copiloto. Ela tinha levado o mapa e ia dizendo ao meu pai por onde devíamos ir. Muito estranho. É que ele era diferente, não era como os que vimos na escola. Lembra que a professora nos contou alguma coisa sobre isso? Esta é uma imagem da Terra vista do espaço. Nossa, ela é muito bonita, toda rodeada de nuvens e muita água. Só nuvens e água? Não, também há partes de terra seca, que se chamam... Não se preocupe, Tiago, são os continentes. Se pudéssemos tirar as nuvens, a Terra seria mais ou menos como este globo terrestre. Mas nem todo mundo tem um globo terrestre em casa. Felizmente, os mapas foram inventados. Eles mostram a mesma coisa, só que desenhada num papel. Por exemplo, uma foto de todos os continentes do mundo é assim. Sobre a foto foram desenhadas as fronteiras de todos os países. O que são as fronteiras, professora? São linhas que dividem e que mostram onde acaba e onde começa cada país. Este é um mapa mundi. Neste mapa, o mundo todo está representado sobre o papel. As cores que vocês veem foram pintadas para poder diferenciar cada país. Este mapa que estou lhes mostrando se chama mapa político. Olhe, aqui tem uns mapas. Vamos ver? Vamos! Este é um mapa político do mundo. Este mapa mostra as divisões. O que é isso? São as divisões entre países. Um mapa político é aquele que marca a diferença entre países e estados. Mas além disso, podem estar marcadas as cidades mais importantes, como por exemplo as capitais. Que legal!